Vamos fazer mais um vídeo. Olha, que todos os cálculos que eu estou fazendo aqui, o desenho é sempre motor de trifásico para monofásico. Vamos fazer aqui outro exemplo. Digamos assim, que eu tenha um motor de 1 CV e meio. Então, qual é o capacitor para esse motor de 1,5? Então, fazendo o cálculo aqui, qual é o capacitor? Da dividido eu fazendo a voltagem 220. Então, para eu fazer a instalação dele em 220, né? Em 220. Então ele vai ser um capacitor de 30. Então ele vai ser um capacitor de 30. Aí o cálculo para o capacitor de 30, ele dá 2,5 amperes. Pronto. 2,5 amperes. Então, vamos entender aqui uma coisa agora. Como ele é 2 amperes e meio, então esses 2 amperes e meio é 2,5. Então você vai fazer o quê? Você tem a sua partida aqui, que ele é, digamos assim, que ele seja 4 amperes para 2,5. Então, para 2,5, quando eu for botar aqui 4 amperes na minha partida, para 2,5 está alto. Então ele vai fazer o quê? Ele não vai partir, porque a minha amperagem está muito alta na minha partida e o capacitor ele é 2,5 e o motor ele é 1,5 CV. Então se ele é 1,5, a amperagem é 2,5 na partida e a minha partida está com 4, ele não vai partir. Então eu preciso acrescentar mais as minhas voltas na minha partida para diminuir a amperagem. Para diminuir mais a amperagem. Então digamos assim que eu diminuísse, chegasse em 3,5 amperes. Não dá, não vai. Eu tinha que aumentar o capacitor. Se eu aumentar o meu capacitor para aumentar a minha amperagem, como ele é de 1,5, ele vai ultrapassar. Então, se ele ultrapassar aqui, ele vai ficar muito quente, ele vai trabalhar muito quente. Então, eu tenho que diminuir mais, para 3 amperes. Opa, já está quase igual. Mas nisso aqui, eu tinha que aumentar mais o capacitor. Em vez de eu deixar com 30, tem que botar um capacitor de 35 para poder chegar a esse valor. Então, eu tinha que diminuir, eu tinha que aumentar mais o valor da resistência da minha partida para diminuir a minha amperagem. Aí digamos que eu aumentasse mais e eu botasse para 2 amperes e meio. Opa, ok. Então, está em cima da minha amperagem e vai trabalhar para o meu motor de 1,5.
Então é isso que temos que entender. Que a minha partida, o valor dela tem que ser igual ao do capacitor. Entendeu? Porque ele tem que trabalhar. Às vezes, se ele trabalhar um mais do que o outro, é pouca coisa. Digamos assim, que ele trabalhando com 2,5 do capacitor, digamos assim, que ele trabalha aqui com 2,7, né? Ou ele pode trabalhar com 2,3, 2,2, 2,1, né? E o capacitor. Então, se ele está diminuindo a minha amperagem, e a amperagem que está mais é o capacitor, quem é que está comandando? O capacitor. Se a minha partida está maior, digamos assim que deu 2,7 amperes, quem tá comandando? A minha partida. Entendeu? Não é o capacitor, é a minha partida. Né? Então, se aqui, digamos assim que ele está em 2,5 e o capacitor, eu aumentasse mais ele aqui para 35, digamos assim que ele desse, tem que fazer o cálculo, eu não sei de 30 quanto é que ele vai dar. Digamos assim que ele dê 3 amperes, um exemplo, né? 3 amperes. Quem está comandando? O meu capacitor, né? Ele é quem está jogando mais amperagem para comandar, entendeu? Então os dois têm que bater por igual. Sempre os dois têm que ficar por igual. Seja pouca coisa um mais do que o outro, né? Digamos assim, 0,02, 0,3, pouca coisa, para poder os dois trabalhar por igual. Mas se um dá 2,5, outro dá 4, ele não vai partir, ele vai ficar querendo dar partida e vai roncar muito até ele chegar no momento de você achar que ele vai partir, mas não é. Você, quando você aumenta aqui, digamos assim, de 30, que ele deu 2,5, você coloca um de 40, aí ele já aumenta um pouco a velocidade. Você bota um de 50, ele parte. Ele parte, mas só que o motor aquece demais. Então está indicando que a minha partida está muito, a amperagem está muito alta. Então eu tenho que aumentar mais o capacitor para poder ele ficar por igual. É a mesma coisa. Digamos assim que a minha partida está lá em cima, né? E a minha partida está lá em cima. E o meu capacitor está aqui embaixo, né? Então eu tenho que fazer o quê? Aumentar mais ele. Aumentar mais ele, né? E aqui eu vou aumentar mais ele, até eu chegar no momento de ele ficar por igual a mesma amperagem da partida para poder ele partir, porque o capacitor ficou lá embaixo e a minha partida está lá em cima, a amperagem. Então ele é vice-versa, né? Agora então tem que olhar. Não pode chegar na ocasião da minha partida ficar no valor alto e o meu capacitor no valor lá embaixo, ele não vai partir, né? E às vezes você coloca vários capacitores, digamos assim, que ele deu uma amperagem alta aqui, às vezes você bota um de 20, não dá certo, dá um botão de 30, não dá certo, bota um de 40, não dá certo, bota um de 50, não dá certo, um de 60, e vai aumentando tudo, e ele vai querendo já partir, ele só parte mais ou menos com um de 100 para frente. Então você não pode botar no motor pequeno um capacitor de 100. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que botar um platinado e um centrífugo, né? Porque tá vendo que ele não vai partir, então ele só vai partir com platinado e centrífugo. Você vai botar um capacitor, então você vai ter que diminuir a minha amperagem. Diminua a amperagem para poder ele partir no capacitor, senão não vai. Entendeu? Senão ele não vai. É isso que acontece. Isso, quando eu não entendia, isso aconteceu várias vezes também comigo. Às vezes eu fazia o de trabalho, ok, todinho, mas a partida eu não sabia fazer o cálculo. Quando eu chegava na partida que eu ia fazer, aí eu botava, digamos assim, umas voltas, digamos que já veio de fábrica, mas antigamente não usava muito capacitor permanente de fábrica, é só mais o eletrônico do preto. Então eu botava mesmo as voltas, quando botava um capacitor eletrônico de 20, de 30, de 40, botava várias referências e ele não partia. Aí o que que fazia? Eu pegava e botava um botãozinho de campainha para dar a partida e leva. Mas agora não, agora é totalmente diferente. Eu faço o cálculo dele, da partida, faço o trabalho, vejo de quanto é.
vejo qual é a amperagem que vai ser, qual é o capacitor que eu vou usar, faço o cálculo da partida, tudo todinho certinho para poder partir por igual. Você botou e zoom, partir sem problema nenhum. Partir, que deu uma força mesmo para ele arrastar. Não ele partir lento, viu? Então eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.